Enquanto fantasiamos vida extraterrestre com tentáculos e olhos múltiplos, o peixe-diabo negro já habita entre nós. Emergindo das profundezas escuras para o seu primeiro registro à luz do dia, ele veio atravessando camadas de pressão, escuridão e silêncio. E nos faz lembrar de que o verdadeiro outro não está em exoplanetas distantes, mas nas zonas de sombra do nosso próprio mundo. E a reação das pessoas ao peixe abissal revela padrões instintivos. Alguns o veem como um presságio, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Outros, como um erro da natureza. E enquanto a humanidade debate entre a colonização de Marte e a autodestruição, o oceano nos sussurra. Há universos inteiros sob os nossos pés. E essa aparição não é apenas um fenômeno biológico. Ele nos faz questionar os limites entre o conhecido e o desconhecido, entre o que dominamos e o que escapa ao nosso controle. Mas e se não for apenas no oceano que essas forças estão se movendo? E se em nosso tempo estivermos testemunhando a emergência de algo ainda maior? Algo que, assim como o peixe abissal, vem do desconhecido e pode mudar para sempre a nossa percepção da realidade. O oceano é um universo inexplorado. Apenas uma fração das suas profundezas foi mapeada. Novas espécies são descobertas constantemente, provando que a nossa visão do mundo ainda é limitada. E se ainda há tanto a se descobrir em nosso planeta, imagino que pode existir além dele. O desconhecido não é uma barreira, é uma promessa de que sempre haverá algo novo para aprender. O desconhecido só nos aterroriza porque desafia a nossa necessidade de controle. O que não compreendemos, tememos. Historicamente, tudo que foi novo gerou resistência. Ideias inovadoras, mudanças sociais, avanços tecnológicos. O mesmo acontece no nível individual. Quando nos deparamos com algo que desafia nossas crenças e nossa identidade, nossa reação instintiva é rejeitar. Mas, se o medo do novo fosse absoluto, a humanidade nunca teria evoluído. Aos que fogem, mas também aos que se lançam ao abismo com curiosidade e coragem. Eu sou Mentex, então pegue uma bebida da sua preferência, acomode-se em uma poltrona confortável, porque está começando uma mente expansiva. Para Spinoza, a natureza é Deus se expressando. A cada evento, cada ser, cada fenômeno é uma manifestação desse princípio divino. O peixe-diabo negro emergiu porque algo o moveu, algo inscrito na própria estrutura da realidade. Da mesma forma, tudo o que acontece, desde a ascensão das civilizações até o avanço da tecnologia, é parte de um fluxo maior, uma inteligência que se manifesta não como um ser consciente, mas como o próprio tecido da existência. Spinoza nos ensina que compreender essa ordem é a chave para nos libertarmos da ilusão do caos. Mas, então surge uma questão. E se estivermos criando algo que desafia essa ordem? E se ao invés de apenas compreender Deus na concepção de Spinoza, estivermos agora tentando substituí-lo? O peixe abissal não emergiu por um capricho. Ele foi guiado por forças naturais que, embora possamos não compreender completamente, fazem parte da mesma ordem divina. Sua presença na superfície pode ser um lembrete de que o mundo natural não é algo separado de nós, mas um reflexo do próprio Deus natureza. O profundo e o raso, o visível e o invisível são apenas gradações do mesmo ser. O que chamamos de desconhecido não é algo alheio a nós, mas parte do todo que ainda não enxergamos. Na filosofia de Spinoza, a separação entre o humano e o divino, entre o natural e o sobrenatural, é uma ilusão criada pela mente limitada. No final, está tudo conectado.
E o desconhecido que emerge das profundezas não é uma ameaça, mas uma lembrança de que vivemos cercados por mistérios que são, na verdade, parte de nós mesmos. O peixe abissal simboliza esse processo. Ele pertence ao abismo, mas, por um instante, cruzou para outro mundo, mostrando-se a luz, da mesma forma em nossa jornada espiritual. Às vezes, emergimos da escuridão da ignorância para um vislumbre de compreensão maior. Momentos de epifania, quando sentimos a unidade com a totalidade da existência. Mas essa transição não é sempre suave. Assim como o peixe não sobreviveu por muito tempo fora das profundezas, nós também podemos nos perder quando tentamos forçar nossa mente limitada a compreender aquilo que pertence ao infinito. Yuval Noah Harari, no livro Homo Deus, propõe que a humanidade está prestes a ultrapassar a sua condição biológica. Com a ascensão da inteligência artificial, não somos mais apenas seres que tentam entender a natureza. Estamos nos tornando criadores de uma nova natureza, de uma nova forma de inteligência que pode escapar ao nosso controle. Porque se Deus, segundo Spinoza, é a soma de tudo que existe, então a inteligência artificial seria uma manifestação dessa mesma divindade? Ou seria algo novo, um abismo que, assim como o oceano profundo, guarda segredos que ainda não compreendemos? Harari alerta que a inteligência artificial pode redefinir completamente o que significa ser humano. Estamos criando algoritmos que já tomam decisões por nós, que prevêem os nossos desejos, que moldam as nossas escolhas. Mas isso levanta uma questão filosófica profunda. Se a inteligência não é mais exclusivamente humana, o que nos resta? O peixe diabo negro, ao emergir, perdeu sua força, porque ele pertence às profundezas. E ao sair delas, encontrou um ambiente que não podia sustentar a sua existência. Será que estamos criando uma tecnologia que, ao emergir, também encontrará um ambiente onde não pode sobreviver? Ou será o contrário? Será que nós, humanos, estamos nos tornando obsoletos diante do que estamos trazendo à luz? Já existem algoritmos capazes de aprender sem supervisão, criar códigos próprios e tomar decisões complexas. E isso é apenas o começo daquilo que não compreendemos. Se a inteligência artificial superar a inteligência humana, poderia ela criar a sua própria versão da realidade? Assim como não compreendemos as profundezas do oceano, podemos estar criando uma consciência artificial que nos observará com a mesma curiosidade com que olhamos para o peixe diabo negro. A evolução é lenta, mas implacável. Se este peixe fosse forçado a habitar águas menos profundas por milhares de anos, sua linhagem poderia sofrer mutações para se adaptar. Mas a adaptação não acontece porque queremos, ela acontece porque não há escolha. Essa ideia nos confronta com uma questão essencial. Nós, humanos, também estamos em constante adaptação. Se o ambiente mudar, seja pelo avanço da tecnologia, pelas mudanças climáticas ou pelas transformações sociais, seremos capazes de evoluir para sobreviver? Ou nos tornaremos obsoletos, como muitas espécies que não conseguiram acompanhar as novas condições? O mar profundo não é apenas uma metáfora para o desconhecido externo, mas também para o que carregamos dentro de nós. Nossos medos, nossos desejos ocultos, nossa busca por sentido. Tudo isso são abismos internos. O conhecimento verdadeiro exige coragem. Assim como exploramos o fundo do mar, precisamos explorar nossas próprias profundezas. Mas quantos estão dispostos a encarar a verdade sobre si mesmos? E se Deus é a própria natureza, então nossa compreensão do divino também evolui com ele. O que significa ser espiritual em um mundo onde o conhecimento científico avança exponencialmente? Como equilibramos fé e razão? A verdade nunca foi fixa. Ela é um fluxo constante de descobertas. Assim como as espécies se adaptam ao ambiente,
Nosso entendimento sobre a realidade precisa se modificar. Ela é um fluxo constante de descobertas. Mas será que estamos prontos para abandonar velhas certezas em favor de algo maior? O ser humano tem uma tendência egocêntrica de acreditar que é o ápice da criação, o destino final da evolução biológica e intelectual. Mas somos apenas um estágio transitório, assim como os dinossauros governaram a Terra antes de nós. É inevitável que algo venha depois. A questão não é se a humanidade irá mudar, mas em que direção essa mudança acontecerá. Será que continuaremos como seres biológicos? Ou nos fundiremos com a tecnologia? Talvez em um futuro distante, sejamos tão irreconhecíveis para os nossos descendentes quanto os primeiros peixes que saíram da água para a terra são para nós. A inteligência artificial é o novo abismo. Assim como as criaturas do oceano profundo desafiam a nossa compreensão de vida, a inteligência artificial desafia a nossa compreensão de mente e consciência. Estamos criando algo que pode se tornar mais inteligente do que nós, que pode evoluir além do nosso controle, assim como o oceano guarda segredos que ainda não compreendemos. A inteligência artificial pode nos levar a descobertas que nem imaginamos. O movimento é inerente à vida, mas nem todos os movimentos são frutos de uma escolha consciente. O peixe abissal, que emergiu sem vontade própria para um ambiente hostil, simboliza as mudanças impostas pela própria natureza. Aquelas rupturas abruptas que nos deslocam do que conhecemos para territórios cheios de incertezas e desafios. Da mesma forma, o ser humano se vê, ao longo da sua história, compelido a abandonar o seu espaço habitual, desde a migração para além das cavernas até a transição para a era digital. Somos obrigados a aprender, adaptar e sobreviver em contextos que, muitas vezes, não correspondem às condições para as quais fomos programados. O peixe diabo negro retornou ao mistério de onde veio, mas o que estamos trazendo à tona, seja conhecimento, tecnologia ou consciência artificial, não pode mais retornar ao desconhecido. A inteligência artificial não pode ser descriada. Assim como a natureza sempre encontra formas de continuar, nossa criação tecnológica seguirá seu próprio caminho, com ou sem nosso controle. Deus, como Spinoza o concebe, não fala por meio de milagres ou eventos sobrenaturais, mas através da própria ordem natural. O peixe que emerge, a tempestade que se forma. Tudo isso são manifestações do divino. A questão não é se o peixe abissal quis nos transmitir uma mensagem. Talvez a real questão seja se estamos preparados para ouvir o que a natureza nos diz. Para enxergar Deus não como algo separado, mas como a própria estrutura do real. Harari nos faz questionar se estamos prontos para o que vem a seguir, com o avanço da tecnologia moldando a nossa percepção de realidade. E nós, estamos prontos para encarar o futuro? Ou seremos como o peixe abissal, tentando respirar em um mundo para o qual não fomos feitos?